Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. Notícia agora da noite é que o Al Hilal ofereceu 157, estava disposto a oferecer 157 milhões de reais para o Flamengo para contratar o Pedro. Ufa, pensei que era o time, que susto. Eu gelei aqui, que isso, meu Deus, faz isso comigo não. E o Flamengo nem chegou a proposta ao Flamengo porque o Pedro recusou uma proposta de salário 6 vezes maior, que em torno daria 5,1 milhões de reais por mês. O Pedro recebe aí em cerca de 900 mil. E o Pedro recusou essa oferta por entender que dá para conseguir coisa melhor na Europa, né? Ele busca aí um time da Europa e também o Matheus França, é questão de tempo dele ser vendido. E o time que está mais próximo de conseguir é o Chelsea, né? Pode fechar aí em torno de 25 milhões de euros. O Chelsea tinha oferecido ou de euros ou libras, um negócio assim, eu acho que é libras. E o Chelsea ofereceu 20 milhões de libras e o Flamengo pede 25 milhões. Ou seja, deve acontecer a venda nos próximos dias. E eu queria que você falasse, William, assim, né, primeiro, né, eu tenho lugar de fala de rubro-negro, eu fiquei meio preocupado, por quê? Assim, do Matheus França, eu acho ele maravilhoso, um jogador craque de bola, né, potencial de ser craque. Mas esse preço por um garoto e tal, eu adorei, né, porque é um jogador que é importante para o Flamengo, sempre entra e vai muito bem, eu gosto muito do futebol dele, mas eu acredito que por ser garoto, né, é uma ótima venda, né? Certeza. A do Pedro seria uma excelente venda pelo valor? Sim, é um preço absurdo. Mas para substituir um jogador igual o Pedro é muito difícil. E mesmo tendo esse dinheiro, as opções do mercado não são olha, vai chegar esse cara e vai solucionar os problemas. E eu queria que você, na sua opinião, falasse, principalmente aí do time aí daquele inominável, daquele velho, que está tentando tirar o Pedro do Flamengo, e se o Flamengo perderia tanto assim, né, em valor, se é difícil arrumar um centroavante aí a nível Pedro. Eu queria a sua opinião, William Nassif. São alguns pontos aí para a gente comentar, né? O primeiro que o Chelsea está forte aí nas contratações, né? Contratando muitos garotos, já contratou o Andrei do Vasco, fechou essa semana a contratação do Ângelo do Santos. Ângelo também vai para lá, então assim, e agora está perto de fechar essa contratação do Matheus França, né? Como você trouxe a notícia para a gente. Então, o Chelsea lá na Europa, assim, na Premier League, ele está montando um time pensando também no longo prazo, né? Em jogadores que, com certeza, no longo prazo tem tudo para dar uma grande resposta, são grandes jovens talentos aqui do futebol brasileiro. Então, é interessante ver também essa movimentação de mercado do Chelsea, né? E aí, falando agora sobre o Al Hilal, né? Sobre o futebol árabe em si, né? Cara, é interessante a gente parar para pensar como o futebol árabe, como os investidores árabes, né, os sheiks árabes, né, começaram a também mudar o estilo de pensamento, né, porque eles investiam muito nos clubes da Europa, continuam investindo, claro, os fundos árabes do PSG, Manchester City, Newcastle, enfim, outros clubes por aí que têm investimento do fundo árabe. Só que agora, esse mesmo fundo árabe, o governo e tal, agora também quer começar a investir no seu próprio campeonato, né? Principalmente nos 4 principais clubes lá da Arábia Saudita, né? Que agora eu não lembro quais são todos, né? Al Hilal, Al Ahly, enfim, mais 2 aí.
E eles estão vindo forte no mercado, né? Já contrataram o Luiz Castro, já contrataram o Brozovic, eu não lembro se tinha fechado lá do futebol europeu, jogador croata, enfim. E o Cristiano Ronaldo já está lá, o Rubem Dias também foi para lá. Pô, o Rubem Dias, jogador de 26, 27 anos, um zagueiro importante. Então, assim, eles estão contratando jogadores realmente promissores, medalhões também, para transformar aquele campeonato no campeonato mais atrativo, mais competitivo, e estão vindo forte. Não foi diferente agora na tentativa de contratar o Pedro, que realmente é um centroavante nível seleção brasileira, foi para a última Copa do Mundo e muito provavelmente estará na próxima Copa também, se ele conseguir manter o rendimento dele, o nível dele. E, assim, eu concordo com a sua análise de que o Flamengo e o Pedro fizeram bem em ter recusado, porque é difícil achar no momento um jogador com a qualidade do Pedro, né? Um jogador. E outra coisa, o Pedro já está adaptado no Flamengo. O Pedro já sabe as movimentações de jogo do Flamengo. Então, assim, seria realmente muito difícil o Flamengo conseguir repor essa peça assim com efetividade, sabe? Então, acho que o Flamengo fez certo e recusado, ainda bem para o Flamengo que o Pedro também não teve, que o Pedro não teve tanto interesse, né, nessa proposta, né, e realmente o Pedro, com o futebol que ele joga, ele pode sim atrair olhares de grandes clubes europeus, ainda mais que agora a Arábia, como está tirando jogadores também do futebol europeu, o futebol europeu vai precisar voltar a olhar alguns mercados. Por exemplo, o Benzema mesmo já saiu do futebol europeu, saiu do Real Madrid também, já foi lá para a Arábia Saudita. E assim, o Benzema é um jogador que ainda tinha mercado na Europa, um jogador que poderia estar jogando ainda em grandes clubes no futebol europeu. Então, assim, a Europa também tá perdendo grandes jogadores. Então, com certeza, os clubes europeus também vão buscar jogadores para repor essas perdas. Então, o Pedro, muito provavelmente, pode ser uma peça que pode ser observada futuramente por times europeus, e aí ele conseguir realizar o sonho dele, que acredito que seja um sonho dele, de jogar uma Champions League, de ir lá para fora para um grande clube realmente, e, poxa, ser protagonista, que pelo futebol que ele joga, ele pode sim conseguir esse feito, mas até isso acontecer, ele já está num grande clube, um dos maiores do Brasil, um dos maiores da América do Sul, que é o Flamengo. E o quê? Um dos maiores do mundo. Repete, por favor. Um dos maiores do mundo, que é o Flamengo, com certeza, pela sua torcida, pela sua história, então, pela sua tradição. Enfim, então o Pedro já está num grande clube. Eu acredito que ele teve uma sábia decisão em continuar. A carreira dele é promissora e é isso. Eu estou bastante preocupado, não vou mentir não, porque pelo jeito os caras, na primeira proposta ser isso tudo, realmente é para ficar preocupado, e assim, se ele está esperando uma proposta é que ele está imaginando que vai sair. Enfim. Então, eu acredito, na minha visão, que o fato dele não ter aceitado essa proposta não seja por uma questão financeira, porque financeiramente eu acho difícil um clube da Europa oferecer mais. Isso que me preocupa, porque assim, se ele sair, é muito provável que seja para um time da Europa, e esse time da Europa não vai pagar isso tudo. Exatamente. Verdade. Entendi o que você quer dizer. Então, esses 157 milhões, o que me preocuparia é de você trazer um cara, não das mesmas características do Pedro, mas um cara do nível do Pedro, que é difícil. Uhum. Né? Porque assim, até no esquema do São Paulo, ele não é um cara que é muito se dá muito bem no esquema, mesmo ele fazendo gols. Mas enfim, esperar, esperar, né? A gente fica aí torcendo. Não tem jeito, né? Torcer para essa janela acabar logo. E a gente traga um lateral direito, e assim, até o meu grande compadre
Vamos pra cima deles, Mengão. Galera, se inscrevam no canal Rafael Pestana, só traz gente boa, com uma conversa maravilhosa. E aí são assuntos muito diferentes. Vem, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você receba todas as notificações. Quero você aqui no Fael Entrevista. Rafael Pestana tá tirando onda, só vem.